Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui com Alexandre Chival. Nesta quarta-feira iremos também fazer análise daquilo que são os principais temas políticos, mas que merecem também uma análise jurídica, por isso cumprimento desde já o Dr. Chival. Dr. Chival, boa noite. Só para começarmos esta nossa conversa, escolheu como primeiro tema a questão da tomada de posse da Presidente do Tribunal Administrativo, do Vice do Tribunal Supremo, dos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, mas também do Conselho Constitucional. E parece que estamos perante o render de guarda. Uma nova geração parece ascende, digamos assim, às mais altas cortes, digamos assim, do nosso país. Bom, obrigado. Eu creio que este ato de tomada de posse da doutora Ana Maria Gemo Bié, Matilde Monjane de Almeida, Carlos Pedro Mondlane, Alberto Awajanori Nkutumula, a meu ver, representam um marco de compromisso com o Estado de Direito, com a ética da magistratura e com a conquista da confiança pública na justiça. Eu vou me explicar porque é que digo isto. Primeiro, sem nenhum reparo, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, da Magistratura Administrativa e Judicial, propuseram ao Presidente da República a nomeação da Presidente do Tribunal Administrativo, da Vice do Supremo e do respectivo Juiz Conselheiro, e a Assembleia da República votou, parece-me até por unanimidade, em Alberto Nkutumula para ocupar a vaga deixada pelo atual Ministro da Justiça, Assuntos Religiosos e Constitucionais. Parece que seja isso. Até aí não vejo problema nenhum, cumpriram-se com os ditames constitucionais, o Presidente da República tomou o exercício do seu poder de nomear essas pessoas, fê-lo, foram, pelo menos no caso da Vice-Presidente do Tribunal Supremo e da Presidente do Tribunal Administrativo, ouvidas para efeitos de ratificação na Assembleia da República, também Alberto Nkutumula, que vem de lá. E, portanto, o ato de posse é o culminar, obviamente, deste ritual de indicação de titulares para os órgãos da administração da justiça. Portanto, até aí não vejo problema nenhum. O que eu quero analisar é, provavelmente, o perfil e a história de cada um deles e com aquilo que são os desafios em que se colocam para os órgãos onde estão inseridos. No caso da doutora Ana Maria Gemo Bié, é preciso, provavelmente muitos jovens não saibam disso, é preciso dizer que ela esteve ligada à investigação de dois casos emblemáticos do país, o primeiro dos quais é o desfalque no extinto Banco Comercial de Moçambique, acho que eram 144 milhões na altura. Bilhões, exatamente. E também esteve envolvida na investigação do caso do assassinato do jornalista Carlos Cardoso. É verdade que em ambos os casos trabalhou com o também magistrado Mourão Baluce, mas de facto no caso do processo do Carlos Cardoso, creio que a doutora Ana Maria Gemo não apareceu na própria audiência de julgamento. Eventualmente, se não tenho muita certeza, estava em licença de maternidade. Portanto, a história que ela carrega e o sucesso que há de ter sido cada um desses casos. Estamos a falar, foi possível esclarecer o desfalque no BCM, foi possível esclarecer, embora quem diga parcialmente, o assassinato do Carlos Cardoso. Portanto, ela esteve envolvida lá. Todos os dois casos estão conectados, estão ligados a casos de corrupção. Em segundo lugar, ela dirigiu durante muito tempo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que, enfim, está ligado à investigação de casos ligados aos chamados crimes financeiros, dos quais se destacam, de facto, nesse caso, a corrupção. Por que eu chamo a colação esses elementos históricos todos? Isto é fundamental porque ela vai dirigir o Tribunal Administrativo. E sabemos que o Tribunal Administrativo atua no controle da legalidade na atuação da administração pública. Em primeiro lugar, por via da chamada legalização das despesas, ou seja, não há despesa que o Estado faça sem que haja a chamada fiscalização prévia, ou seja, a atribuição do visto. Por exemplo, nós queremos
a executar uma empreitada pública, obviamente que solicita-se o visto do Tribunal Administrativo para que para que possa verificar se todos os procedimentos foram verificados, para que essa despesa pudesse ser realizada dentro desses ditames. Em segundo lugar, tem também o aspecto da fiscalização sucessiva, ou seja, depois de executados os contratos ou depois de executadas determinadas despesas públicas, vão à secção de contas do Tribunal Administrativo. E aqui voltamos àquele debate antigo sobre a necessidade de transformação desta terceira secção de contas, da secção de contas do Tribunal Administrativo em Tribunal de Contas, que creio que é um processo irreversível. Portanto, significa que estamos a lidar com alguém que tem experiência na análise das contas do Estado. Não é? O Gabinete Central de Combate à Corrupção basicamente investiga situações dessa natureza que têm a ver com comportamentos não recomendáveis do ponto de vista da disciplina financeira. E tendo vindo destes dois processos, creio que vai emprestar, obviamente, alguma experiência acrescida à experiência dos juízes que lá estão, para que, enfim, o Tribunal Administrativo possa ser visto como, de facto, guardião da legalidade da atuação da administração pública. É preciso chamar a atenção que, nos últimos tempos, houve entradas, nos últimos 3 anos, se não estou equivocado, houve entrada de muitos novos juízes do Tribunal Administrativo, sendo que alguns dos que lá estão, que são decanos, me parece que alguns problemas de saúde é que não ascenderam à posição máxima do Tribunal. Eu podia dar o exemplo do venerando Januário Gibunda, que durante muito tempo foi visto como o sucessor natural do professor Machatini e hoje também da doutora Maximiano. Portanto, eu creio que há sangue novo, sim, no Tribunal Administrativo, em função dessas novas entradas, e vindo alguém de fora, mas não tanto, porque trabalhou nessas áreas todas ligadas ao controle da legalidade, não só também no controle do combate à corrupção, creio que vai emprestar uma nova dinâmica. E é essa a expectativa que se espera, que haja, de facto, uma liderança técnica e ligada ao combate no Tribunal Administrativo, no combate de desvios a comportamentos menos recomendáveis na administração pública. Relativamente à doutora Matilde, nós já tínhamos feito referência sobre ela antes, mas vale a pena lembrar alguns aspectos. Primeiro, é uma juíza de carreira, já tem mais de 20 anos na judicatura, e, portanto, creio que tem experiência suficiente para poder emprestar aos mais novos. Mas outro aspecto importante é que ela é formadora, já há muito tempo, no Centro de Formação Jurídica Judiciária. Eu disse noutra vez que ela é uma das primeiras que foi formada em Portugal, no Centro de Estudos Judiciários, creio que o nome é esse, e, portanto, conhece boa parte dos magistrados que hoje estão na magistratura judicial, mesmo no Ministério Público, conhece do ponto de vista de perfil, porque ela analisou. Eu me lembro uma vez quando, em sede do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que era para nomear uma determinada juíza, ela foi convidada na altura, já não me lembro se era membro ou não, mas foi convidada a opinar sobre, enfim, o perfil dessa determinada pessoa. Portanto, significa que é alguém que conhece a máquina, conhece as pessoas. E eu creio que ela vai enfrentar um desafio, e creio que não me deixa mentir que ela, do ponto de vista da análise da integridade, da idoneidade da própria função de juiz, ela é um exemplo. E hoje em dia a magistratura judicial enfrenta um dos piores momentos da sua história, portanto, passa por um dos piores momentos da sua história. Temos assistido a várias expulsões, a várias sanções aplicadas a magistrados que, com comportamentos que não era de esperar de uns tempos esta parte. Mas o mais grave é que hoje já se diz que o grande problema também da corrupção e outros comportamentos desviantes já se verificam até o nível do Tribunal Supremo. Creio que a indicação dela para o Tribunal Supremo pode ajudar, enfim, a destapar esses veus e garantir-se que haja um maior rigor disciplinar, ética judicial e transparência interna. Portanto, esses são os aspectos que eu acho que ela pode contribuir sobremaneira para esses fatos. Relativamente a Alberto Nkotumula e Carlos Pedro Monlane, pessoas da minha geração, que os conheço tão bem, embora eu considere que relativamente ao Alberto Nkotumula, ele seria melhor aproveitado, por exemplo, numa Procuradoria-Geral da República, no Tribunal Administrativo ou no Tribunal Supremo, que propriamente
no Conselho, no Conselho Constitucional, porque a atividade do próprio Conselho Constitucional é um pouco monótona ao longo dos tempos. Não sei se neste momento há alguma pendência no Conselho Constitucional, portanto, se não estivermos em fase eleitoral, é muito pouco trabalho, e também quando não haja pedidos de declaração de inconstitucionalidade ou de outra natureza. É verdade que, concomitantemente, o Presidente da República tem feito essa solicitação, ainda que nem sempre formal, mas a verdade é que o que eu quero dizer é que para desperdiçar, por exemplo, energias de um jovem competente, que nós todos sabemos que é Alberto Goutumala no Conselho Constitucional, creio que, a meu ver, poderia ser melhor aproveitado noutras áreas, até porque desde que ele terminou a formação, trabalhou muito na área de direito penal. Portanto, creio que é uma figura que poderia muito bem encaixar-se quer na Procuradoria-Geral da República ou ainda no Tribunal Supremo. Carlos Pedro Mondlane é um daqueles jovens que conhece a ascensão meteórica, ou seja, passa de juiz de direito sem ir para desembargador, para o Tribunal Supremo como juiz conselheiro. É a prova mais do que evidente de que a ascensão para o Tribunal Supremo é meramente política, ou seja, depende de vários fatores. O Presidente da República... Mas ele prestou provas, não? Sim, prestou provas, é verdade. Os analistas ficou em terceiro lugar. Exatamente, mas sempre há uma componente política nessa questão. É verdade que, neste caso, tem-se procurado amenizar isto por via das provas, até porque nesse concurso o Carlos Pedro Mondlane foi capaz de fazer uma verdadeira ultrapassagem a algumas ovelhas sagradas da nossa magistratura judicial, que são os juízes desembargadores. Portanto, significa que não está em causa a competência dele, até porque é daqueles juízes e juristas moçambicanos com muito boas publicações de obras. Tem uma vasta doutrina apreciável. Desde logo olhar para o Código de Processo Civil, com anotações. Portanto, eu creio que... Anotações robustas. Robustas que têm sido citadas. Eu me recordo que há um acórdão, exatamente, há um acórdão do Tribunal Constitucional em Angola, citou Carlos Pedro Mondlane. É um aspecto que orgulha a todos nós, como moçambicanos. Significa que nós começamos paulatinamente a ter doutrina que pode vender além fronteiras. Eu me lembro que em 2016 fomos convidados pela Universidade Católica em Angola, na altura era eu, Carlos Pedro Mondlane e o outro juiz, Hermenegildo Chambal, e participamos de uma conferência interessantíssima sobre o direito penal e processo penal, em que ele foi um dos oradores e teve, enfim, uma apreciação bastante positiva de juízes conselheiros, de procuradores gerais adjuntos, do próprio procurador-geral na altura, e partilhamos um painel, lembro-me da Associação de Juízes Angolanos, ligada à questão da prisão preventiva naquela altura. Já participamos também muitas atividades da Universidade Católica em Angola, uma universidade que colaborou com... Ele próprio está ligado da Universidade Católica. Ele hoje é doutorado pela Universidade Católica e continua a dar aulas lá. Portanto, estamos a falar de alguém que, enfim, apesar de ter feito essa ascensão meteórica, justifica-se. É incontestável. Ninguém põe em causa o mérito, o profissionalismo, o brio, o empenho, sobretudo, de Carlos Pedro Mondlane, que, enfim, é uma grande inspiração para novas gerações. Alberto Goutumala Idem é docente que formou muitas gerações na Universidade de Mondlane, já desempenhou a função de vice-ministro da Justiça, já esteve tão pouco tempo na Juventude do Desporto e voltou. Alberto Goutumala é daqueles quadros em que muitos se devem inspirar, incluindo os mais velhos se devem inspirar. Ele cessou como ministro da Juventude do Desporto, voltou à academia. Isto é extremamente importante. Não ficou à espera ao seu escritório de advogado, não ficou à espera do partido a intervir novas tarefas. Portanto, significa que temos aqui dois jovens... E não ficou com aquela... Muitas vezes, principalmente os jovens, quando são nomeados, depois são exonerados. Aquela vergonha, até fugir dos amigos, não frequentar os mesmos lugares. Mas se calhar um pouco da forma como essas pessoas encaram o poder quando estão no exercício das funções. A prepotência. Nunca saiu dos grupos de STIC, dos grupos de Lobolos, da família toda. Foi um jovem que sempre se manteve ali, percebeu... O poder não lhe subiu a cabeça, digamos assim. Claramente não lhe subiu a cabeça. Portanto, é prova disso e, portanto, foi confiado as funções de secretário-geral do Tribunal. O lamento da Assembleia. Eu também confesso que não dei os meus parabéns, porque, claro, conecto uma confiança, mas acho que estava
absolutamente subaproveitado por uma das funções. E creio que há de se fazer uma melhor. Continuo a dizer que ele seria melhor aproveitado, provavelmente, no Tribunal Supremo, na Procuradoria-Geral da República. O próprio professor Maci também. O professor Maci também, que do ponto de vista de produção literária está a um nível altíssimo. Portanto, eu creio que temos que começar a ver um pouco Mas é isso. uma questão que eu queria também colocar do Chival. Pegando essa 10 que está aqui a trazer, não havendo, pelo menos, intenção, pelo menos a curto prazo, de transformar o Conselho Constitucional num verdadeiro tribunal, não seria de nós começarmos a pensar, por exemplo, critérios de acesso ao tribunal. Por exemplo, esses juízes já jubilados, conforme está aqui a dizer, que não há muito trabalho depois das eleições, não seria este o acesso ao tribunal, ao Conselho Constitucional, tem que ser um juiz jubilado, ou acima de 105 anos, que é um espaço mais de tranquilidade, senatorial, digamos assim. Exatamente, e ajuda de facto a moralizar. Eu fiquei, por exemplo, temos hoje o venerando Osias Ponja no Conselho Constitucional. Sim, esse tipo de pessoas, esse tipo de perfil de pessoas, ou então tem que ser mesmo ao nível da academia. Também podemos buscar a nível da academia professores catedráticos para estarem, enfim, no Conselho Constitucional. Eu creio que podia-se aproveitar melhor a energia dos jovens noutros órgãos, como disse, o Tribunal Administrativo. E o Tribunal Administrativo está muito bem servido por novos jovens. Temos o professor Justino, temos o Nelson Jack, temos o Cláudio Penny, o Varimelo, pai e filho, portanto, que entram lá por meio. Portanto, eu creio que o Tribunal Administrativo é um exemplo daquilo em que se pode melhor fazer aproveitamento da juventude, com a força que tem para um tribunal com uma demanda muito grande como aquela. O tribunal, creio que a Procuradoria-Geral também seria muito bem servida se assim fosse. Tanto o Conselho Constitucional, eu creio que tinha que ser mesmo um órgão constituído por as chamadas as ovelhas sagradas os senadores da nossa judicatura. Portanto, podíamos ir buscar antigos procuradores-gerais, podíamos ir buscar juízes jubilados, portanto, e temos já em bom número que podiam, enfim, figurar como juízes conselheiros. Até porque o próprio Contubula, com os conhecimentos que ele tem da administração, provavelmente seria um brilhante secretário-geral na Assembleia, porque a Assembleia, de fato, também é um monstro, digamos assim. Sim, mas acredito que, do ponto de vista, teria mais gestão administrativa e financeira que propriamente. Sim. Eu creio que ainda se fez um melhor movimento, portanto, colocá-lo no Conselho Constitucional que mantê-lo na Assembleia da República em atividades de mera administração. Exato. Vamos então passar, ficou esta nota, digamos, de saudação do Chival, em relação a estas nomeações. Se calhar só para fechar essa nota, que significa que o presidente, neste capítulo, está a seguir aquela perspectiva que ele falou acabarmos com esses movimentos mais policiais e avançar para a meritocracia. Acha que tem que ser neste modelo que a administração pública deve ser conduzida? Eu creio que não só o Presidente da República, os Conselhos Superiores das Magistraturas, sim, a Assembleia da República, nesse aspecto, eu sempre disse que não sou uma pessoa que gosto de avaliar nomeações, espero para ver qual é. Mas essas são pessoas que já deram provas que do ponto de vista de meritocracia ninguém os pode atacar. Portanto, tanto a Assembleia da República, os Conselhos Superiores da Magistratura e o Presidente da República estão de parabéns pela indicação destas figuras, com esta ressalva de que eu preferia que o Tumula estivesse ou na Procuradoria-Geral, no Tribunal Supremo ou no Tribunal Administrativo, para as razões que já evocamos anteriormente. Exatamente. E até porque a própria sociedade civil, que é muito pronta a atacar as nomeações, dessa vez praticamente houve uma unanimidade. Não, na Assembleia da República foi consensual a indicação de um Tumula. As duas, a Presidente do Tribunal Administrativo, quer a Vice-Presidente do Tribunal Supremo, também passaram do crivo de forma consensual. Portanto, isto revela que é possível nós fazermos nomeações que congregam a sociedade. Sim. Portanto, a partir daí nós temos que dar os parabéns. É que replicar os exemplos. Replicar, e acredito que estamos numa fase clara de renovação, podemos dizer renovação na continuidade. E atenção, não faço este reparo a estas pessoas por serem jovens. Não. Estão a trazer uma nova mentalidade. Não basta ser jovem, não basta serem jovens. Eu quero jovens, eu fico satisfeito que estes sejam jovens competentes. Isso para mim é extremamente importante, porque de jovens que desconhecidos em termos de competência, temos de sobra. Exatamente. Então vamos avançar para o segundo tema também que escolheu aqui, é a questão da necessidade de uma lei de confisco civil em Moçambique. Qual é o fundamento desta necessidade?
Há muitas leis em Moçambique. Por cada programa que propõe uma nova lei, ao fim desse ciclo de programa, terá proposto aqui. Mas o que está a acontecer concretamente aqui? Bom, em primeiro lugar, chamou-nos a atenção. Chamou-nos a atenção deste fato. O discurso de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, no seu primeiro informe sobre o estado da justiça apresentado na Assembleia da República, em que, no capítulo referente ao combate à corrupção, a recuperação e gestão de ativos adquiridos de forma ilícita, não é? Quer por via de atos ligados à corrupção, de branqueamento de capitais ou suspeitas de financiamento ao terrorismo, falou da necessidade da aprovação daquilo que nós chamaríamos lei de confisco civil, ou seja, uma lei que permitisse ou que permitiria confiscar bens que tenham origem presumivelmente ilícita, sem que tal facto dependesse de uma condenação penal. Isto porque é verdade que Moçambique conheceu uma evolução muito grande com a aprovação da Lei nº 13/2020, que aprova o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos. É verdade que as pessoas dizem que esta lei, até pelo ano 2020, foi aprovada muito a correr por conta do chamado processo das dívidas ocultas, que se fazia referência. Portanto, que era preciso garantir, rastrear, localizar, apreender e gerir os tais ativos que foram adquiridos no âmbito deste processo. Não quero entrar no âmbito, até porque, estando em recurso, não me posso, do ponto de vista ético e deontológico, me pronunciar a respeito disso. Mas existiu esta narrativa segundo a qual esta lei vinha para responder um problema que já estava em curso. É verdade que existe este regime regime especial da perda alargada de bens, ou seja, que muitas das vezes o proprietário desses bens tem que provar que os mesmos foram adquiridos de modo ilícito. Uma verdadeira inversão, donos da prova. Portanto, está aqui uma viragem do ponto de vista de princípios de direito penal, em que já não é tanto o princípio de indúbio pro reo, na caso de dúvida beneficia o suspeito ou arguido, agora que nós chamamos. Obviamente, há um regime especial aqui em que, em caso de dúvida, entende-se que o sujeito é culpado. Portanto, cabe a ele provar que aqueles bens não foram adquiridos de modo ilícito. Entretanto, esta lei, a meu ver, ainda tem algumas lacunas, não é? Dentre os quais nós podemos referir primeiro a exigência da condenação criminal definitiva, para que os bens passem efetivamente a ser propriedade do Estado. Podemos ver isso no artigo 13 desta lei. Alguém me perguntava então como é que se justifica que alguns bens hoje estão a ser leiloados e por aí em diante. Obviamente, se for a perceber, a maior parte dos bens que estão a ser leiloados são bens móveis, portanto, que podem se deteriorar. Obviamente. E, portanto, a partir daí, também o Estado não pode os manter. E é compreensível que assim seja. Mas, grosso modo, o princípio geral é de que os bens passam à esfera do Estado, ou seja, revertem a favor do Estado, só depois da condenação. Mesmo neste processo que nós fizemos referência, vimos que em sede da sentença, só em sede da sentença que o juiz determinou que os determinados bens devessem reverter a favor do Estado, e em tantos outros processos que nós temos em que esta determinação é feita apenas em sede da condenação definitiva. Atenção, porque se houver interposição do recurso, e normalmente tem efeito suspensivo, portanto, a situação mantém-se até o recurso não tem efeito meramente devolutivo. Não tem meramente devolutivo. Você suspende a execução daquelas que são injunções previstas nessa sentença e, portanto, a partir daí... O que significa que, quando assim é, significa que nós temos, primeiro, uma demora processual em processos complexos. Só do ponto de vista da investigação. Nós sabemos quanto tempo leva a investigação desses processos. Imagine alguém que é chamado uma ou duas vezes a uma procuradoria qualquer para ser ouvido sobre determinado facto. Durante esse período é possível haver uma dissipação dos bens ou continuação da atividade criminosa, não é? Nos casos de branqueamento de capitais, por exemplo. Portanto, é possível, enquanto os crimes estiverem a ser investigados, enquanto os processos que já levam o seu tempo do ponto de vista processual, assim seja. Há um outro aspecto também importante aqui
que é preciso chamar a atenção. Quem for a ler a tese, ou seja, a dissertação de mestrado da veneranda Gracinda Munhambo, que é presidente do Tribunal de Justiça da cidade de Maputo, que fala sobretudo dos crimes de corrupção, chamou a colação um aspecto fundamental, que é o da dificuldade probatória, ou seja, é muito difícil provar situações de corrupção, de branqueamento de capitais, a não ser que a gente use martelo e escopo para chegar até aí, mas nessas circunstâncias há uma grande dificuldade. A maior parte dos doutrinários nessas matérias chamam a atenção necessariamente para essa questão da dificuldade de obtenção de provas. Muitas das vezes isso. Nem sempre é possível vincular determinados bens à atividade ligada ao branqueamento de capitais, sobretudo pela forma como esta atividade desenvolve. Portanto, em primeiro lugar, há uma dificuldade de recuperação de ativos. Justamente, primeiro, porque há uma demora pessoal na investigação. Segundo, há uma dificuldade de provar que tais bens estão ligados a isso. O segundo aspecto é chamado de insuficiência na prevenção. Não é? Quando a gente fala de prevenção, muitas das vezes estamos a falar daquelas situações em que era suposto que determinados bens pudessem estar à guarda do Estado, por exemplo, confiscados, mas como disse anteriormente, temos esta questão da demora, depois a dificuldade de provar em sede de um processo penal. Temos também a questão relativa à fragilidade de investigação nos crimes financeiros. Todos os dias, e vemos isso, fala-se de insuficiência de magistrados ligados à investigação desses crimes. Os procuradores-gerais, quando vão à Assembleia da República, sempre falam da necessidade de melhorar a formação dos magistrados, dos investigadores, para que estejam em condições de poderem investigar da melhor forma. Um outro aspecto é o risco elevado de lavagem de dinheiro via setores como imobiliário, bancário, extrativo. Portanto, a partir daí, muitas das vezes é difícil nós rastrearmos esses bens. Primeiro. Segundo, é difícil podermos confiscar esses bens estarem à guarda do Estado. Portanto, isto leva a que situações dessas, primeiro, levassem a que Moçambique estivesse na chamada lista cinzenta. Portanto, o tal problema. Hoje em dia, já temos pessoas que, estando fora, usando os cartões Visa. Felizmente, Moçambique é dos países que usa com muita facilidade um cartão Visa, mas se nós formos a um país como Angola, que é muito próximo nosso, não é muito fácil ter um cartão Visa. Portanto, eles têm uma rede interna de cartões, e os cartões Visas muitas das vezes são recargáveis, como fazem cartões pré-pagos para uso, basicamente no estrangeiro. Portanto, não é fácil. Não é como Moçambique, nós usamos facilmente. Qualquer indivíduo que abre uma conta deve ter um cartão Visa. Infelizmente, nós já temos estado a notar dificuldades tremendas de moçambicanos fazerem transações no exterior. Os vários avisos do Banco de Moçambique e também comunicações dos bancos comerciais com os seus clientes falam da necessidade de se evitar que os cartões sejam usados para um ou outro fim, justamente para a questão do branqueamento de capitais. Eu outro dia conversava com um bancário e lhe perguntava a razão por que houve um recuo. Recentemente tinham sido introduzidas não só caixas automáticos, chamados caixas automáticos, que permitiam fazer depósitos. Em países como a África do Sul é possível claramente fazer depósito a qualquer hora do dia, desde que a pessoa se sinta segura, num caixa automático fazer depósito a fora de horas. Moçambique já tinha avançado nisso. Perguntei por que houve esse recuo, justamente porque há ainda fragilidades do ponto de vista de combate e prevenção ao branqueamento de capitais. É por isso que claramente isto é difícil. Portanto, essas dificuldades todas que levaram-nos a entrar para a lista cinzenta, as dificuldades que nós temos de fazer transações com os nossos cartões via nossas contas, portanto, tem um pouco a ver com esta situação, não é? Como o resultado dessas dificuldades aqui referenciadas. Agora, quando nós falamos de uma lei de confisco civil, o que esta lei de confisco civil devia ter? Em primeiro lugar, permitir que bens sejam confiscados independentemente da existência ou não de um processo crime. Portanto, a lei permitiria que o Ministério Público, que os tribunais pudessem promover e determinar, respectivamente, a apreensão de determinados bens, independentemente de haver um processo crime. Até porque, se nós formos a realidades como a Brasil, em que, do ponto de vista dos crimes, chamados crimes financeiros, a questão da punição, nomeadamente de privação de liberdade, está um pouco em desuso. Ou seja, eles usam mais a questão da delação premiada, que permite que alguém faça uma verdadeira, não só
se denuncie e faça uma transação com o Estado, permitindo devolver determinados bens para escapar a outro tipo de sanções. Porque o que está em causa aqui, sobretudo entendem que o que está em causa é a recuperação do que foi desviado por via da corrupção ou outros crimes, naturalmente ligados a branqueamento de capitais ou outros danos, portanto, no fundo, os chamados crimes financeiros. Portanto, há cada vez mais preocupação em recuperar os bens que propriamente punir as pessoas. Eu posso colocar alguém durante 10 anos nos calabouços, mas se eu não for capaz de recuperar os proventos da atividade criminosa, então simplesmente o Estado até está a gastar mais, porque se colocar alguém em prisão tem que pagar a energia, a segurança e muitas das vezes a alimentação desse indivíduo. Mas se o Estado puder tudo fazer para recuperar esses bens que são resultado da atividade criminosa, até a privação de liberdade pode ser menos importante. Portanto, esta possibilidade de confisco desses bens independente de uma ação penal há de existir desde que haja a chamada desproporcionalidade entre os ganhos, os rendimentos dessa pessoa e os bens que ele obviamente adquire, o chamado enriquecimento ilícito, enriquecimento inexplicado, como trata-se de dizer. Portanto, de novo, caberia a essa pessoa provar que aqueles bens foram adquiridos por via lícita. Outro aspecto, esta lei devia garantir a proteção de vítimas e terceiros de boa-fé. Ou seja, há pessoas que poderiam eventualmente lidar com este indivíduo que é indiciado ou acusado de estar em atividades ilícitas, dos quais resultam a aquisição de determinados bens, mas há indivíduos que lidam com ele, ou quer no processo de compra ou de venda, desconhecendo a origem ilícita desses bens. Portanto, é preciso salvaguardar esses aspectos. Os terceiros de boa-fé ou os terceiros. Portanto, significa que... Isto tem acontecido muito no mundo imobiliário, por exemplo. No mundo imobiliário, exatamente. Por acaso já assisti algumas pessoas nesse sentido. De fato, venderam os bens, os imóveis. Exatamente. Aparece lá, a pessoa justifica que quer pagar enumerário, ou porque o dinheiro, porque a prima. E a pessoa, de boa fé, aceita. De boa fé, exatamente. Ou aceita que se faça o depósito numerário, mas depois é chamado da justiça. E às vezes é o tal embaraço das pessoas aparecerem na justiça. É preciso dizer que, infelizmente, muitos moçambicanos já não estão preparados para enfrentar um juiz, mesmo na posição de testemunha. Portanto, não estão preparados para isso. Portanto, é um embaraço ter que perder o seu tempo para estar em tribunal, dada a obrigatoriedade de qualquer das partes poder colaborar com a justiça na descoberta da verdade material. Portanto, a partir da altura que nós procuramos proteger os terceiros de boa-fé, aqueles que, enfim, adquiriram ou passaram de dados imóveis desconhecendo a origem lícita dessa transação, o que significa que, se, por exemplo, houver um erro no confisco judicial desses bens, o indivíduo deve ser indemnizado por perdas e danos. Aquele que estiver de boa-fé, não é? Portanto, não podemos presumir que todos os indivíduos que interagem com ele estão em problema. Agora, é importante também exigir a chamada interoperacionalidade institucional, não é? Poderíamos, por exemplo, ter uma atuação altamente coordenada entre o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, que vai rastrear movimentação suspeita, emitir alertas, o Ministério Público, obviamente, em face dessas informações, porque, na verdade, nós só não queremos dizer isso de modo tão claro, mas, por exemplo, o Gabinete de Informação Financeira, noutra realidade, é uma unidade chamada Comunidade de Inteligência. Portanto, é a nossa inteligência financeira, neste momento. Portanto, nós olhamos, a nossa inteligência financeira está ao nível Então, faz parte mais ou menos dos serviços secretos. Dos serviços de inteligência, exatamente. Então, significa que iria rastrear movimentações suspeitas, emitir alertas, o Ministério Público requerer com o fisco, com base nos relatórios do GIFIN, e, obviamente, os tribunais decidir sobre a legalidade desse pedido. Seria um processo muito simples, um processo rápido, e que, obviamente, também, ainda voltando na questão relativa à proteção de terceiros, obrigatoriedade de constituição de advogado nesses processos, justamente porque os advogados estão melhor preparados para poder assistir as partes nesses casos. É verdade que isto tudo, obviamente, ia ajudar não só Moçambique a sair da chamada lista cinzenta. É verdade que eu vi o coordenador deste grupo Dr. Cesaré. Exatamente, dizer que Moçambique cumpriu com todas as imposições. Vamos lá ver se isso acontece, porque as pessoas não imaginam o embaraço que é estar na lista cinzenta, ou seja, os cartões que nós usamos no estrangeiro terem dificuldades de fazer transações normais. Mas isto
de certo modo, também iria permitir que Moçambique continuasse nos esforços de conformidade com os padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais, combate à prevenção ao branqueamento de capitais, e não só, também provavelmente financiamento ao terrorismo. Portanto, em conclusão, o que isto iria permitir? Complementar a lei da recuperação de ativos, fechando as chamadas brechas para a impunidade, e alinhar Moçambique com os chamados padrões internacionais de auto compliance, anti-money laundering, como disse, para sair da lei cinzenta, mas também ir reforçar a transparência com mecanismos que equilibrem a eficiência e os direitos fundamentais. Isso é extremamente importante. Não vale a pena nós sermos apenas um Estado que impõe lei. O Belmiro muito bem dizia. Moçambique tem muitas leis, mas se essas leis não garantirem um equilíbrio entre a eficiência, ou seja, garantir de facto que esses bens não caiam fora das malhas do Estado, mas também salvaguarda dos direitos fundamentais, isto é extremamente importante. Exato. Doutor Chival, vamos então obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos também continuar a discorrer aqui alguns temas muito importantes do direito aqui no nosso país. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Na Linha da Frente com o Alexandre Chival. Nesta segunda parte, Dr. Chival, na semana passada iniciamos aqui um debate que foi mesmo na lateral, que é importante voltarmos um pouco ao centro, que é a questão do sigilo profissional do advogado versus este dever de comunicar operações suspeitas no âmbito dessas leis de branqueamento de capitais. Como é que olha isto? Nós, os advogados, têm uma lei, têm um estatuto, e um dos principais, digamos assim, a liturgia do advogado é a questão do sigilo em relação àquilo que trata com os seus constituintes. Como é que nós padronizamos isto com esse dever de comunicar, por exemplo? Eu, advogado, estou obrigado ao sigilo profissional. Entretanto, estou a ser obrigado a comunicar operações suspeitas, ou aparentemente suspeitas. Não está provado de ser suspeito. Exatamente. Aí na presunção de inocência. Mas como disse, nestes tipos de crimes é uma inversão de ônus da prova que em certos casos é injustificável. Nós estamos perante uma questão controversa, sim, porque de um lado estamos com a necessidade, como dizíamos, Moçambique tem que se conformar com os padrões internacionais. Nós não somos uma ilha, e obviamente que qualquer investidor que vier a Moçambique tem que se sentir à vontade, saber que não está a investir num paraíso, não diria paraíso fiscal, mas um paraíso em que se autorizam todo tipo de práticas maléficas contra o Estado. Portanto, isto por um lado. E é verdade que temos que recuar, às vezes, para os efeitos do 11 de setembro, quando houve ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A partir daí, a preocupação, primeiro com o combate ao terrorismo, cresceu. A crescer isso, percebeu-se que havia operações ligadas a fundos adquiridos por meios ilícitos que eram introduzidos no sistema financeiro e, de certo modo, até ajudavam a financiar o terrorismo. Portanto, tudo isto está interligado. Portanto, Moçambique, não sendo esta ilha, tem que tudo fazer para que haja um melhor compliance relativamente a estas matérias. Entretanto, isto começa a roçar a um verdadeiro problema quando esta questão é trazida para um campo extremamente sensível. Alguém dizia outro dia que qualquer indivíduo tem que confiar no clérigo, no padre, tem que confiar no médico e no seu advogado. São pessoas a quem cabe guardar os verdadeiros segredos. É por isso que os clérigos fazem um juramento de nunca divulgar aquilo que são os segredos das confissões feitas, que lhes são confiadas, obviamente. Os médicos fazem o juramento de Hipócrates, não só para ajudar em qualquer circunstância quem estiver a necessitar da sua ajuda, mas também manter um sigilo. Não estou a imaginar um médico que aparece em praça pública a dizer que determinado indivíduo ou determinada figura pública
tem um problema de sífilis, por exemplo. Quer dizer, extremamente, isso punha em causa a confiança. Ninguém estaria à vontade com esse medo. Do mesmo modo que não estou a ver um advogado a ser solicitado por quem quer que seja, quando se sabe que não tem capacidade para guardar o segredo. Portanto, estas questões, poderíamos dizer, é um verdadeiro conflito de deveres. O dever de contribuir, de certo modo, para a descoberta da verdade material, para garantir que o Estado, que o país funcione fora dessas teias do branqueamento de capitais, mas também o dever de manter segredo para com os clientes. A verdade é que os clientes procuram o advogado exatamente porque sabem, primeiro, que é a pessoa que os pode orientar, segundo, é a pessoa que melhor guarda segredo para ele. Por isso é que se diz, não se mente ao médico, ao pároco e ao advogado. Portanto, era a questão essa que eu queria colocar. Um cliente está numa situação carrasco, podemos assim dizer, confia no advogado. Ele, primeiro, para o advogado conseguir orientar melhor o seu cliente, ele precisa ter mais ou menos a verdade. Isso é a verdade. Tem que contar o que aconteceu para nós perceber mais ou menos como é que podemos ajudar. Ora, como é que compatibilizamos isto? As pessoas vão começar a ter medo também de ir aos advogados. Exatamente. Eu mesmo quero o Cernic. Ou nem por isso. Ou seja, nós corremos o risco de transformar o advogado num instrumento do Estado ou um informante do Estado. Portanto, quer dizer, a partir da altura que eu confio os meus segredos a um advogado, mas este advogado pode se transformar num instrumento contra mim mesmo. Portanto, é extremamente complicado. Isto porque as pessoas devem perceber que o sigilo profissional tem respaldo constitucional. Tem respaldo constitucional. Faz parte das garantias. Duas das grandes garantias. E isso, ou seja, o sigilo profissional é um pilar fundamental de confiança e da justiça. Portanto, sem que haja esse sigilo, não tem como. Portanto, é extremamente complicado o advogado ser transformado num informante. O artigo 79 do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei nº 28/2009, de 28 de setembro, consagra de forma clara e taxativa. E esse é um daqueles deveres sacrossantos do advogado, o dever do sigilo. Portanto, quando diz que, eu vou citar, o advogado é obrigado a segredo profissional no que respeita, primeiro, a factos referentes a assuntos profissionais que lhe tenham sido revelados pelo constituinte ou por sua ordem ou conhecimento no exercício da profissão. Portanto, significa que isto é um dispositivo que cobre de que forma o próprio advogado. Não é? Ao nível da nossa Constituição, o artigo 63, número 2, não é? Fala do princípio de inviolabilidade da correspondência e comunicação dos advogados, ou seja, é possível que por via dessas comunicações haja segredos dos próprios clientes. Não é? O artigo 62 ainda, no número 1, fala da livre escolha de advogado, ou seja, eu só vou escolher um determinado advogado, ninguém me pode impor um advogado, eu vou escolher o advogado que eu acho que me garante confiança de sigilo. Então, isso é extremamente importante, por isso é que boa parte dos processos ligados no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados, muitos deles aplicam penas pesadas quando estão em causa questões ligadas já à quebra do sigilo, porque este é o coração da atuação do advogado. Se o advogado não for capaz de guardar segredo, então ninguém pode ser chamado. Qual é a implicação prática dessa determinação, quer ao nível do Estatuto da Ordem, quer da Constituição? Em primeiro lugar, o advogado não pode ser obrigado a testemunhar em tribunal. Eu falo disto porque sou sujeito testemunhei uma situação dessa, em que eu fui obrigado a testemunhar. Eu disse, o Estatuto Geral da Ordem dos Advogados, o Estatuto da Ordem dos Advogados, a Constituição, me dá um respaldo para eu não testemunhar em tribunal, sobretudo porque sabia que todos os factos que eu eventualmente pudesse testemunhar em tribunal estavam ligados àqueles em que eu tomei conhecimento por confiança do cliente, e não só, mas também por exercício de profissão. Obviamente que os advogados têm que aprender a resistir a esse tipo de... Mesmo que o tribunal, e no caso em que eu faço referência, o tribunal quis me obrigar a testemunhar, mas eu usei todas as formas possíveis de resistência para evitar situações dessa natureza. E estou orgulhoso até hoje, obviamente, desse fato. Portanto, os advogados têm que perceber isso, a sociedade tem que perceber isso, os juízes têm que perceber isso, o Ministério Público tem que perceber isso. Os advogados não são obrigados a testemunhar. Agora devem ser obrigados a ser meio pequenos PIDs. Agora quer dizer, esta lei está obrigada a ser um pouco, quer dizer, pequenos PIDs, pequenos informantes. É confiante porque, obviamente,
ou como é que funcionava, para que os nossos pais diziam como é que funcionavam os agentes da PID. Ganhavam a confiança das pessoas para serem informadas e a seguir vendiam, passa a expressão, os segredos dessas pessoas. O segundo aspecto, com base nessas disposições, as interseções telefónicas bruscas e apreensões em escritórios de advogado só com autorização judicial. Portanto, não pode alguém aparecer muito próprio a um investigador do CERNIC ou do Ministério Público achar que tem que investigar um advogado, interceptar as comunicações, fazer busca no seu escritório sem que haja uma ordem judicial. Portanto, o desrespeito a esses princípios, do ponto de vista da prova, do ponto de vista processual, pode dar lugar à nulidade ou então à responsabilidade criminal ou disciplinar de quem assim age, quem obriga. Portanto, quem obriga o advogado a testemunhar pode ser, obviamente, responsabilizado criminal e disciplinarmente. Portanto, qualquer juiz que obrigar um advogado a testemunhar podia ser sancionado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Só que, como disse, às vezes o Conselho Superior da Magistratura Judicial funciona como pai para uns e padrasto para outros. Por isso é que mesmo que houvesse eventualmente uma participação do tribunal de casa, era preciso ver quem é a pessoa do juiz, se não é daqueles juízes que estão protegidos. Depois, nós temos o segundo aspecto, o segundo dever. O dever de comunicação nos termos da lei de branqueamento de capitais. Os advogados, nos termos da lei número 14/2023, de 28 de agosto, é verdade que teve uma alteração, mas nos dispositivos que nos interessam, nova alteração por uma lei posterior, há deveres específicos de comunicação ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Sobretudo porque os advogados também são tidos como entidades, ou seja, assim, entidades de setores não financeiros. Portanto, obviamente que a maior carga de comunicação ao GRIFIN é para os setores financeiros, bancos, seguradoras e outras instituições de crédito. Eventualmente, hoje, os advogados já são colocados nessa lista. Nós podemos referirmos ainda ao artigo 5 deste artigo número 2, em que se refere os advogados como parte dessas obrigações, com parte das entidades que são obrigadas a comunicar. Primeiro, no caso de compra e venda de imóveis, gestão de fundos, valores imobiliários ou outros bens do cliente, gestão de contas bancárias de poupança ou de valores imobiliários, organização de contribuições destinadas à criação, exploração ou gestão de sociedade, criação ou exploração e gestão de pessoas coletivas ou de entidades sem personalidade jurídica e a compra e venda de entidades comerciais. Portanto, significa que, se os advogados serem obrigados a agir nesses termos, não é? Ou seja, naqueles casos, em tudo que enumeramos, são atuações todas elas ligadas, ou seja, fora da estrita defesa judicial, não é? Papel dos advogados. Porque as pessoas não podem pensar que o advogado é só aquele que vai aos tribunais. Há advogados que trabalham em setores, por exemplo, como intermediação financeira. Há muitos advogados que nem estão interessados em ir ao tribunal. Exatamente. Até com os problemas que os tribunais já acarretam. Significa que os advogados que atuam nessas áreas a que fiz referência estão obrigadas a comunicar as chamadas operações eventualmente suspeitas, previstas no artigo 44 desta mesma lei. Não é? Podemos dizer, por exemplo, que em que situações é que os advogados devem comunicar? Primeiro, nos casos em que suspeitem ou tenham motivos justificados para suspeitar que os fundos ou bens, estou a citar a lei, fundos ou bens são produto de atividade criminosa, estejam relacionados ou ligados. Haja indícios de os referidos fundos serem utilizados para financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas e destruição em massa. Ou seja, se um determinado cliente vier para mim e dizer, olha, eu tenho determinados fundos, quero introduzir no sistema financeiro nacional, mas esses fundos são ligados a isto, aquela outra atividade, provavelmente do garimpo ilegal ou tráfico de menores e por aí em diante. Eu, como advogado, sou obrigado, não é, a comunicar, não é, ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique sobre esses factos. Há ainda um outro aspecto extremamente grave, um outro aspecto muito mais grave previsto no artigo 53, ou seja, a chamada cláusula de confidencialidade inversa.
Eu vou citar o que diz o número 1 deste artigo 53. Diz que é proibido aos sujeitos ou aos seus dirigentes, empregados ou colaboradores, revelarem ao cliente ou a terceiro o facto de uma operação ter sido comunicada ou que esteja em curso ou possa vir a ser realizada numa investigação. Ou seja, eu até tenho, apesar de o cliente me comunicar determinados factos por confiança, se eu entender que esses factos estão previstos no artigo 44, ou seja, o dever de comunicação, não é? Eu até não devo comunicar ao meu cliente, ou seja, estou vedado a comunicar ao meu cliente de que estou para preparar uma comunicação ou que comuniquei essas atividades que eu considero suspeitas. Portanto, isto claramente entra em grande maneira um conflito com o dever do sigilo profissional do advogado e até manter comunicação com o cliente. Ou seja, eu exijo, espero que o cliente me comunique tudo para eu melhor defender, mas quando se trata de eu proceder à comunicação dessas operações que eu considero suspeitas, eu já não posso comunicar ao cliente. Portanto, significa que aqui há um verdadeiro conflito e gritante, no chamado a inversão, ou seja, cláusula de confidencialidade inversa. Portanto, já não posso sequer tratar desse... Isso não roça um pouco a inconstitucionalidade? Era essa questão que um dia teremos que analisar. Eu analisei com cuidado essa questão, mas porque o dever de confidencialidade, o dever de, ou seja, o direito de escolher o seu advogado, o dever de confidencialidade, estão previstos constitucionalmente, quando eu não posso revelar os perigos que o meu cliente pode ter a partir desse tipo de atuação, eu próprio estou a ser desonesto com o cliente. Se estou a ser desonesto com o cliente, não estou sequer a cumprir com o meu papel de defesa dos interesses dele. Portanto, significa que, em função disso, encontramos o tal dilema que eu fazia essa referência. Deve o advogado denunciar uma operação suspeita em que participou por conta do cliente? Essa é a questão central que temos que colocar. O artigo 62 da Constituição fala do direito à defesa, em primeiro lugar. O princípio do Estado de Direito no artigo 3, respondendo um pouco à questão sobre a inconstitucionalidade, e o sigilo profissional e o interesse público na repressão do crime econômico. Portanto, todos esses são direitos com respaldo constitucional, ou seja, o sigilo profissional e o interesse público na repressão dos crimes. Todos eles. É por isso que se diz que todos os indivíduos devem colaborar com o Estado para a descoberta da verdade material. Mas também diz que o advogado tem o dever de manter sigilo sobre as atuações que tiver com o seu cliente. Agora, nós podemos ter alguns exemplos de alguns países, como Portugal e França, ou outros membros da União Europeia, que na determinação dessa obrigatoriedade de comunicação de operações suspeitas, excluem expressamente o dever de comunicação quando o advogado atua no exercício da defesa jurídica ou na prestação de consultoria jurídica sobre o processo. Portanto, aí de forma tão clara excluem isso. Portanto, significa que entendem nesses ordenamentos jurídicos que as regras de prevenção de branqueamento de capitais não podem ser usadas para fragilizar o direito à defesa, ou seja, violar também a confiança entre o cliente e o advogado. Portanto, o que nós temos hoje... Que é basilar. Que é basilar. Portanto, esta legislação moçambicana mantém-se ainda muito ambígua sobre esta matéria. Portanto, se for a ver, analisar de forma tão clara a nossa lei, é de perceber que há muitas ambiguidades e coloca em choque. Parece que esta questão de incluir os advogados nesta lista foi feita à última hora, mas não houve salvaguarda de determinadas situações. Porque há uma ideia que se criou agora de que os advogados são quase que padrinhos de criminosos, por aí em diante. Porque não se percebe como é que o advogado, que tem as suas prerrogativas garantias ao nível da Constituição da República, no que respeita ao seu relacionamento com os seus clientes ou constituintes, seja obrigado, digamos assim, a ser uma espécie de um delator. Exatamente. E isso é resultado da chamada interpretação extensiva desse dever de comunicar. Não é? Quer dizer, vamos, exatamente como disse, transformar os advogados em agentes da antiga PIDE. Portanto, é que primeiro os indivíduos vão aflitos, o cidadão vai aflito para o advogado, e também porque não pode mentir, tem que dizer tudo o que sabe, e a partir daí temos uma carta branca para transformar o advogado num verdadeiro informante do Estado.
Portanto, há aqui uma verdadeira ameaça corporativa, se não mesmo um problema constitucional, como fazia referência. Portanto, eu acho que a Ordem dos Advogados pode, e muito bem, o número de membros que tem, solicitar a verificação da constitucionalidade desta norma. Portanto, isto aqui, ou melhor, e na melhor das hipóteses, exigir ao legislador uma verdadeira clarificação desta norma. Portanto, é importante que o próprio legislador nos diga qual é o alcance desta norma, porque da forma em que as coisas estão e com a forma como o Gabinete de Informação Financeira, a Procuradoria e outros organismos estatais interpretam este dever de obrigação, põe em causa, de facto, põe em xeque a essência da atividade do advogado, que é manter sigilo. Portanto, temos, de facto, a chamada uma ameaça corporativa para a classe dos advogados, mas um problema constitucional. E, obviamente, isto traz riscos para o Estado de Direito, como dissemos no artigo 3 da Constituição, que Moçambique é um Estado de Direito. Primeiro, como disse, transforma o advogado num informante do Estado, violando a confiança com o cliente. Segundo lugar, enfraquece o direito à defesa, essencialmente em processos penais. Por outro lado, também vai claramente dissuadir as pessoas a procurar advogados para aconselhar. E mais do que isso, viola o princípio da independência da atividade dos advogados. Portanto, é fundamental, para concluir, que numa eventual revisão legislativa ou numa eventual clarificação da lei, se exclua expressamente o dever de comunicação dos atos típicos da representação e defesa jurídica. Claramente, porque anda em confronto. É importante, em segundo lugar, estabelecer princípios claros para proteger os advogados por eventuais sanções, por não cumprimento desse dever de informar, e não só ver até que ponto o advogado hoje pode ser ou não ser sancionado quando se trata de violação, eventualmente violação do dever de sigilo. É importante também que a Ordem dos Advogados seja envolvida neste processo, enquanto isso não acontece, neste processo de supervisão dessas situações todas, o que não vai ser, obviamente fácil. Mas, em conclusão, posso dizer que, insistindo nessa situação, que estamos a destruir uma das garantias fundamentais, estamos a matar a confiança na justiça, estamos a matar o Estado de Direito, mas, acima de tudo, estamos a pôr em causa a credibilidade da justiça e, mais do que isso, as liberdades do cidadão diante do poder punitivo do Estado. Exatamente. Doutor Chivaco, nós já esgotamos aqui os nossos temas e uma das sugestões que deu é que, a partir da próxima edição, nós pudéssemos aqui trazer uma sugestão de leitura. Por que temos que fazer isso? Eu creio que temos que apresentar as sugestões de leitura, porque nós temos que continuar, como profissionais da advocacia e não só, temos que ser aprendizes constantes. Constantemente temos que aprender. Um advogado que não se informa, um advogado que não lê novas obras, pode sentir-se absolutamente ultrapassado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu, quando defendi a minha tese de licenciatura, eu falei sobre a influência do sigilo bancário na execução de créditos bancários, ou seja, de depósitos bancários, porque naquela altura a lei das instituições de crédito financeiras previa que o sigilo bancário só fosse quebrado quando houvesse uma ordem judicial no campo do direito penal ou processual penal, ou seja, estavam excluídas situações de ordens em processos civis. E era aí onde havia mais problemas de indicação de depósitos bancários, ou seja, na impossibilidade, por exemplo, de uma ação executiva, de o exequente identificar bens do executado, era muito mais fácil fazer uma indicação genérica, nomear contas bancárias do executado, para a penhora de saldos. Mas como os bancos, na altura, recusavam-se a fornecer esses dados, os tribunais mandam normalmente um ofício aos bancos a saber se determinado indivíduo tem ou não saldos em determinados bancos, os bancos recusavam-se a dar essa informação, sobretudo porque havia essa obrigação de manter o sigilo quando não fosse um processo penal. Essa questão foi alterada, se foi alterada por via desse meu trabalho, porque na altura o meu oponente era um quadro sénior do Banco de Moçambique, se foi por causa disso ou não, a verdade é que hoje defender isso está ultrapassado. Se eu levasse isso como uma bandeira, estaria absolutamente ultrapassado. Sofreu uma espécie de inflação legislativa. Exatamente. Não, significa que nós precisamos de nos atualizar sempre, até porque há temas novos, hoje fala sobre legislação
né, questões de matéria digital, não é? E por aí dentro. Então, é fundamental que assim seja, nós continuemos a formar e informarmos cada vez mais. Então fica aqui o convite também para os nossos telespectadores, já a partir da próxima semana. Eu, por acaso, recebi um livro aqui sobre legislação das novas tecnologias de informação e comunicação em Moçambique, da autoria do Dr. Gil Cambulo, também do Xinjunga Paxinoá. Portanto, é um livro que traz muita voga. Isto foi na sequência dos nossos debates nas últimas semanas sobre a questão da inteligência artificial, a questão de produção de dados. E por acaso o Dr. Cambulo fez questão de me fazer chegar este livro aqui, desde já agradeço a amabilidade. Então fica aqui já o nosso desafio de trazermos. Vai ser legislação moçambicana ou vamos trazer livros? Pode ser, o direito não tem fronteiras. Tudo bem. Então, Dr. Chivalo, muito obrigado por estes comentários, muito assertivos, como sempre. Então, o novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. Boa noite e até a próxima.